Olá pessoal, estamos aqui para continuar a nossa conversa sobre Israel, relógio profético de Deus. Hoje nós vamos já para a nossa segunda parte. O que a gente viu na vez passada? Que eu quero trazer 3 imagens que eu considero muito importantes. E a primeira delas é essa imagem aqui. Quando mais a gente se aproxima dos eventos proféticos da Bíblia, mais discernimento a gente tem. Então eu mostrei que quando a gente está olhando à distância, a gente não consegue discernir que animal que é, mas quando mais perto, mais a gente consegue ver. A gente consegue ver se é uma manada, né, de qual bicho, né, se é ovelha, se é boi, o que é que está vindo. Então quanto mais perto, mais fácil de eu identificar que animal que é, o que é. E aí isso é uma analogia para a gente entender a respeito das coisas do fim, com que olhar nós podemos usar, que lente vamos usar para entender as coisas do fim. A gente viu aqui também nesse gráfico que ele mostra como os profetas do Antigo Testamento perceberam as profecias. Eles olharam os picos dos montes, eles não enxergaram o período da igreja, e nós estamos vivendo este momento aqui. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. Outro detalhe muito importante para a interpretação bíblica é a gente entender que nós temos judeus, gentios e a igreja. Isso é fundamental, porque se nós misturarmos as profecias em relação a esses grupos de pessoas, nós vamos ter dificuldade e vamos incorrer em erro. E aí a gente volta para conversar, né? Estamos falando sobre Israel. E por que Israel? Aí Deuteronômio 7, 7 a 8 traz um texto tão interessante que na verdade foi Deus que escolheu, né? Ele, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo. Não foi porque era um povo grande, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Primeiro ponto. Jesus nos ama a humanidade como um todo e escolheu Israel. E eu entendo que tem muito a ver com a forma que Deus quis se revelar para a humanidade. Ele escolheu um povo e se relacionou com esse povo. E também para guardar o juramento que ele tinha feito aos pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus fez chamado para Abraão, disse que ia fazer dele uma grande nação. E aí ele fala que em função disso tudo também ele vos tirou do Egito. Mas principalmente Deus escolheu o povo de Israel. Poderia ter sido outro povo, enfim. Mas ele escolheu Israel e por meio de Israel ele se revelou para a humanidade. E aqui eu vou fazer alguma coisa bem ousada. Eu não sei se você já estudou história da igreja e história em si, história de Israel. Tem muitos passos, né? Se você já leu a Bíblia, você já tem noção. Mas eu quero fazer mais de 2000 anos em um slide. Vamos ver se a gente consegue. Essa primeira parte aqui, ela tá em Gênesis, né? Gênesis fala da criação, fala de Adão, do dilúvio, da Torre de Babel. Aí fala também da chamada de Abraão e vai contando a história de Isaac, Jacó, José. Quando José vai para o Egito, né, 1900, aproximadamente essas datas, antes de Cristo, o tempo de escravidão no Egito de 400 anos, e aí vem Moisés, e a história toda ali tá na continuidade dos livros, Êxodo principalmente, né, ele veio como libertador e legislador. Moisés é uma grande referência por conta da lei, principalmente para o judeu, o grande profeta. Mas ele não pôde, né? Ele não concluiu a entrada. Ele fez toda a trajetória no deserto e foi Josué que fez essa entrada na Terra Prometida. E aí tá no livro de Josué, o conquistador de Canaã foi, né, um dos que teve fé. Ele e Caleb, quando voltaram da visita para a Terra, ele, nossa, realmente é fantástica essa terra e vamos em frente. E acabou que Josué liderou essa entrada em Canaã.
Depois deles começarem a se estabelecer lá, nós tivemos a época dos juízes, foi mais ou menos 300 anos. E até que o povo começou a olhar para os outros povos, todos tinham um rei, eles também queriam um rei. E pediram um rei para Deus. E Deus, então, deu Saul. E aí, quem conhece a história, não é o momento da gente entrar em detalhes, né? Veio Davi e Salomão. E isso foi em torno de 1100 antes de Cristo, esse reino. E claro, depois de Salomão, começou a divisão do reino, não conseguiram manter a unidade, então Judá do sul e Israel no norte. E aí, em função dessa divisão, vários reis não obedeceram ao Senhor e as promessas eram de que a bênção se eles obedecessem a palavra e a maldição e várias precações que tem lá. A maldição é uma consequência da própria lei. Se eles não obedecessem a palavra, uma das coisas é que eles seriam tirados da terra, né? Haveria destruição de alguma forma. E isso começou em 722 a.C., quando a Síria destrói o reino do norte, começou por cima. Então, hoje, no Novo Testamento, faz referência aos samaritanos. A Síria tinha uma estratégia de misturar os povos. Então, os judeus que estavam lá acabaram casando com outras mulheres forçados, né, pela atuação da Síria. E aí ficou um povo misturado. Então, por isso o judeu, assim, no relato do Novo Testamento, tinha muito preconceito com o samaritano, porque não era um judeu puro. E aí, em 586, a Babilônia destrói o reino do sul e o templo, e eles ficaram 70 anos no cativeiro. Lá nós tivemos, então, Daniel, ele foi... Nós vamos estudar sobre Daniel, nem vou entrar em muitos detalhes, mas ele escreveu a situação dele lá no cativeiro e descreveu uma série de profecias. Na verdade, o sonho foi dado para o rei e esse rei viu uma estátua. E aí Daniel trouxe a interpretação, e são reinos, mas a gente vai ter tempo de conversar especificamente sobre isso. Eu só já mostrei aqui, porque isso aqui já é história para nós. Na época ainda não, era futuro. E depois da Babilônia, em 539 a.C., começou o domínio persa. Foi quando Ciro autoriza a reconstrução do segundo templo. Artaxerxes, em 445, autoriza a reconstrução das muralhas. Então, o povo começa a voltar e retomar a questão do território de Jerusalém, de estar por lá. Em 333 a.C., veio o domínio grego com Alexandre o Grande. E depois nós temos o domínio romano, em 63 a.C. Aqui, mais ou menos, encerramos, né, com a manifestação de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, como diz a palavra. E aí a gente vai olhar tudo, assim, quando a gente olha nessa estátua aqui, na época, quando Daniel escreveu, isso aqui era futuro ainda. A gente olha aqui que já aconteceu. Então é muito interessante. Lembra que eu falei que as profecias bíblicas se cumpriram, as que estão no passado se cumpriram literalmente? Qual é a probabilidade delas se cumprirem literalmente, aquelas que ainda faltam? É igual a essa daqui, já aconteceu, vai acontecer de forma literal. Isso é para nosso aprendizado. E como a gente está falando de Israel, Jerusalém, Jesus Cristo também trouxe algumas coisas em relação a isso. O que ele falou sobre o futuro? Você pode encontrar em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Assim, quando a gente lê a palavra, nós temos que ler todas as passagens que falam sobre aquela questão, para que a gente tenha um entendimento completo. Então, eu convido você aí, que está em casa, eventualmente, claro, eu sei que tem gente trabalhando nesse período agora, mas você que de repente está de quarentena aí, pega a sua Bíblia e dá uma lida nesses textos, Mateus 24, Marcos 13,
Lucas 21. Por quê? Porque ali Jesus vem falando algumas coisas, né? Essa foi uma conversa que aconteceu, ela começou no templo e eles foram caminhando até o Monte das Oliveiras. Os discípulos foram mostrar ali para Jesus, olha que construções, né? Que templo lindo, maravilhoso. Aí Jesus disse, olha, eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra e serão todas derrubadas. Olha só, eu penso que, cara, que esses discípulos ficaram, porque assim, eles foram mostrar de uma forma muito orgulhosa, eles tinham orgulho do templo, porque o templo, afinal de contas, vinha lá de Moisés, do tabernáculo, no deserto, e aí quando Deus mostrou o local, é o centro religioso da questão judaica como um todo, Jerusalém, o templo. E aí Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Eu imagino que os discípulos ficaram assim, até talvez sem entender direito o que significava isso. E já, porque o Monte das Oliveiras ali é perto, dá mais ou menos 1 quilômetro de distância, né, do templo até o Monte das Oliveiras. E aí eles começaram a perguntar, né, quando é que o templo então vai ser destruído? Isso foi a partir da fala de Jesus. A outra pergunta, veja aqui, eu coloquei os textos, Mateus 24, está em Marcos e está em Lucas. Tem uma outra pergunta que está só em Lucas, que ela é a seguinte, qual será o sinal para a destruição do templo? E mais duas perguntas interessantes. Qual será o sinal da tua vinda? Está em Mateus e Marcos. E qual será o sinal do fim dos tempos? Eu quero aqui chamar a atenção de vocês para o seguinte. Duas perguntas estão relacionadas àquele momento. A questão do templo em si. E Jesus se posiciona, ele traz alguns elementos. E tem duas perguntas relacionadas à segunda vinda. A questão é que os discípulos, na época, entendiam que Jesus queria já colocar o reino dele já na hora, ali, logo na sequência daquele movimento todo, daquele despertamento que eles tiveram, né? E Jesus trouxe informações, mas que hoje a gente consegue enxergar de outra maneira, inclusive porque essas questões ligadas ao templo já foram cumpridas. E é esse discernimento que nós precisamos ter quando lemos esses textos, essa fala de Jesus nos evangelhos. E aqui eu queria deixar uma dica para você que está aí me ouvindo. Olha, é o convite que eu estou fazendo para você responder essas 4 perguntas de Jesus. Por quê? Porque existe um modelo de aprendizagem que diz o seguinte, é o 70, 20 e 10. Você já ouviu falar? Então é o seguinte, 10% eu aprendo, você vai aprender me ouvindo aí. Só 10% que eu falar vai ficar retido na sua mente. 20% é quando eu compartilho, quando eu troco, quando eu faço alguma pergunta. Mas 70% é quando eu arregaço as mangas e vou ter a minha experiência. Vou ter minha experiência com o texto. Então, se você quer aprender sobre profecia, sobre o final dos tempos, vai ler a Bíblia. Nós precisamos ler. Porque é ali que nós vamos encontrar as respostas. É quando a gente começar, que perguntas que são? Quando o templo será destruído? Qual vai ser o sinal para a destruição do templo? Então, Jesus traz as respostas. E aí eu quero deixar a dica para vocês. Tem antes e depois, até que, são palavras que no texto nos dão discernimento de momentos. Então, fique atento, experimenta fazer exercício. E aí, depois é da vinda de Jesus, né? Qual o sinal da vinda e qual o sinal do fim dos tempos? Então, fica aí o meu convite para você resolver essas 4 perguntas lendo Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, tá bom? A gente pode voltar a conversar. Se você tiver dúvidas, pode perguntar e a gente pode voltar a olhar detalhadamente essa questão. O que acontece? Vamos àquelas 2 primeiras perguntas que falam da destruição do templo. A gente hoje sabe, né, que a destruição de Jerusalém aconteceu em 70 depois de Cristo. Várias situações ocorreram para que isso viesse até esse fim.
E o primeiro é o litígio, né? O judeu odiava os romanos. Os romanos ainda que deixavam acontecer, porque, por exemplo, o imperador romano, ele era considerado um deus. E o judeu jamais aceitaria adorar uma pessoa, ele jamais se ajoelharia. E os romanos, assim, tipo, tá bom, por conta de terem o domínio ali, eles tinham essa estratégia de ir adaptando, aceitavam algumas coisas, mas aí veio a questão dos impostos, porque eles cobravam os impostos. E o que deu estupim é porque vieram cobrar, principalmente retirar coisas do templo. Então, alguns judeus zelosos, eles começaram a criar um movimento de resistência e a coisa foi ficando cada vez mais grave. E nós podemos ver, por exemplo, Flávio Joséfo era da linhagem sacerdotal, era uma pessoa muito culta, judeu, e que acabou sendo favorecido porque ele fez uma profecia de que Vespasiano seria imperador de Roma. E Tito também, né? Foi Tito que o filho de Vespasiano que fez a conquista de Jerusalém. E aí ele, com essa previsão, com essa profecia, ele acabou tendo o favor deles e acabou servindo ao Império Romano, contando a história. Então, no livro dele, A Guerra dos Judeus, ele fez muita produção. A literatura que ele produziu, o conteúdo que ele trouxe é bem importante para a gente entender aquele momento do primeiro século, que ele nasceu em 37 e morreu em 100 e poucos depois de Cristo. E aí ele relata na Guerra dos Judeus que foram 143 dias do cerco, quando morreram 1.100.000 judeus. Por que tinha tanta gente ali? Porque foi depois da Páscoa isso. Então muita gente tinha vindo de fora para os festejos de Páscoa e que foram pegos de surpresa, porque eles fizeram o cerco, eles escolheram fazer o cerco e como se fosse se matar à míngua, de fome mesmo. Então ele relata que teve, assim, é muito triste, gente. Ele relata de uma mãe que acabou matando o filho para comer o filho. Pensa o desespero que eles estavam, fora assim que eles tinham muitas discórdias internas, partidos políticos internos, o próprio povo judeu já estava assim dividido, já estava estressado, já estava cansado. E assim, o restante deles foi, Flávio José fala que foram 97.000 vendidos como escravos. Inclusive disse que isso baixou o preço deles, né? Ficaram assim, sem valor de fato nenhum. E aqui é uma pintura, né, retratando o que foi essa destruição. Tito ainda tentou preservar o templo, mas soldados romanos estavam com tanta gana daquilo tudo, né, de destruir, que ele não conseguiu conter, porque ele sabia, ele viu o esplendor que era o templo, né, que era revestido de ouro, todos os utensílios, o candelabro era de ouro puro, e acabou derretendo, assim, algumas coisas eles levaram, né, para Roma, e eu vou mostrar a foto aqui para vocês, mas eu queria antes mostrar como é que era o templo, né, isso aqui é uma reconstituição do templo. Então você vê a enormidade, era uma coisa assim muito extraordinária na reforma que Herodes fez. E aqui tem uma subida, uma entrada que é chamada o Arco de Robson. Eu vou mostrar para vocês como hoje isso está. Olha só, esse aqui é a base daquele arco ali, da escadaria, tá vendo aqui, ó? Essa base aqui. E aí, se você olhar, pedra sobre pedra. Claro que essas aqui ficaram, porque essa aqui é a estrutura, né? Cada pedra dessa tem em torno de 600 toneladas, porque era a base do muro, era a base da construção. Mas você vê que tudo foi derrubado. Inclusive porque em função do ouro ter sido derretido com a queima, acabou que eles reviraram as pedras depois para pegar esse ouro derretido também para saquear. Aí eu quero só aproveitar e fazer um parênteses aqui na nossa conversa, que eu achei muito interessante quando eu descobri isso. Você tá vendo aqui umas pessoas sentadas, aqui na frente tem umas portas, isso aqui eram as lojinhas, porque muitas pessoas vinham para adorar na Páscoa e fazer os sacrifícios, e algumas pessoas não conseguiam, né, porque caminhavam quilômetros, como é que ia trazer pomba, como é que ia trazer a sua ovelha, enfim.
elas vinham e compravam. E aí elas vinham nessas lojinhas aqui, mas o templo era nesse lugar. Então, quando Jesus ficou muito irritado, naquele relato que ele disse que ele pegou um açoite, né, e começou a bater nos cambistas e tal, sabe por quê? Eles não estavam só aqui, eles já tinham ido lá para dentro do templo. Então ele disse, essa casa é casa de oração. E isso me fez entender, né, que essa turma aqui de compra e venda já tinha se instalado aqui em cima. Você sabe como é que é, né? As pessoas querem ganhar dinheiro de qualquer forma, de todo jeito. Aí os mais espertinhos já chegavam lá para ficar mais próximo, para vender mais. E Jesus ficou muito irritado com isso. Você lê o texto lá, você vai lembrar dessa passagem. Mas aí aqui, ó, não ficou pedra sobre pedra. Se você olhar até, ó, aqui caiu, você vê até no chão aqui na estrada que tinha aqui do lado, né, quebrado. Então, foi uma destruição total. Aqui uma outra visão, você pode ver que aqui do lado do muro, aqui são as pedras, né, de sustentação, mas aqui teve uma reconstrução posterior de outros momentos e que não era mais o templo original. Você vê que a pedra, inclusive, é diferente. Então, a destruição foi avassaladora. E aí, claro que o Tito, eles fizeram uma homenagem para ele. Esse aqui é o arco de Tito lá em Roma. E aqui em cima eu já botei a tradução, né? Porque senão a gente não ia entender. O Senado e o povo romano ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. É porque o imperador era considerado um deus mesmo, né? Então isso aqui foi uma homenagem pela conquista de Jerusalém. E olha que interessante, esse aqui é a escultura que está dentro do arco. E aí você pode ver, isso aqui é o candelabro, os rolos dos livros, as trombetas, né, várias coisas lá do templo, ele sendo saqueado antes da queima completa. Isso foi levado lá para Roma. E aí a gente tem, continuando a pensar em Israel, nesse cenário todo, porque quando essa destruição aconteceu, o povo judeu foi simplesmente massacrado, foi vendido como escravo, foi espalhado. Os romanos, assim, destruíram completamente a referência judaica da religião, o centro religioso. Então, acabou que não sacrificava mais, porque só podia sacrificar no templo. Isso foi um golpe mortal no judaísmo. Deveria ter sido. Assim, em termos de sacrifício, sim, porque ele não acontece até hoje. Mas desde esse tempo, Israel, o povo judeu, ficou espalhado, olha, e manteve o seu vínculo. Tem tantas coisas extraordinárias, mas isso eu vou comentar com vocês na próxima parte. Vamos continuar aqui, olhando ainda no momento do Novo Testamento. Tem uma parábola que Jesus fala em Lucas 13, que é aquela parábola da figueira que foi plantada na vinha, né? E o homem foi ver se tinha fruta e tal. Ele disse ao homem, cuidado da vinha, olha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada, portanto corte, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. E aí o homem que cuidava da vinha disse, olha, não deixa ainda, esse ano ainda vou adubar e vou tentar ver se a gente consegue produzir alguma coisa. E aí se vier dar fruto, muito bem, se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. A figueira é uma analogia de Israel. 3 anos foram o tempo, foi o ministério de Jesus na terra. 3 anos ele ia para Jerusalém no tempo de Páscoa e 3 anos ele ficou se mostrando, e esse tempinho a mais foi até quando Estevão foi morto.
Então o Sinédrio não aceitou Jesus Cristo. E se nós pensarmos, isso aqui já era um olhar profético de Jesus a respeito de Israel, porque em 70 depois de Cristo houve esse corte. O cerne, o centro da religião foi cortada com a destruição do Templo de Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Tá só lá em Lucas essa descrição. Se a gente continuar lendo aqueles 3 textos, na conversa deles, eles já estavam aqui no Monte das Oliveiras. Aí Jesus fala, né? Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando começam a brotar, e observais, vós mesmos sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Aqui, você pode perceber que Jesus já está falando do reino. Ele já começa a trabalhar aquelas 2 outras perguntas que falam da vinda e do reino. E ele fala de brotação da figueira. E aí, nós já estamos quase concluindo, eu quero trazer para vocês esse alerta muito importante. Olha, tenha atenção redobrada em relação às coisas do fim do tempo, principalmente daquelas que foram elaboradas antes da constituição do Estado de Israel. Por quê? Porque quanto mais distante, menos discernimento. Quanto mais próximo, mais discernimento. As interpretações que foram feitas a respeito das coisas do fim, de escatologia, antes da criação do Estado de Israel, elas têm problemas de interpretação. Porque as folhas da figueira já começaram a brotar. A constituição do Estado de Israel foi um milagre sem tamanho. Existe uma história que um rei perguntou ao seu sacerdote lá, que sempre os reinados têm os seus clérigos específicos. Aí perguntaram, como é que você pode provar a existência de Deus? Aí diz que esse sacerdote pensou, ele disse assim... E claro, o rei não queria, ele disse assim, ó, eu não quero muita explicação não, eu quero uma resposta bem objetiva. Aí a resposta dele foi Israel. Aí o rei, nossa, por que Israel, né? Porque Israel foi uma escolha do Senhor lá atrás, de uma forma dele se revelar ao mundo. E Israel ressurgiu como Estado, como território, como nação. A língua hebraica era considerada uma língua morta e ela ressurgiu. Então, meus amados, nós estamos diante de um milagre, de algo muito extraordinário. E nós vamos conversar mais como isso chegou a acontecer no nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês e até lá!